Eu frequentava a escola no distrito de Darien, Connecticut, durante o ensino médio, que era considerado um dos distritos mais ricos. Nesse período, tivemos a oportunidade de participar de várias excursões, das quais eu fazia parte, fazendo parte do coro. Anualmente, realizamos pelo menos uma ou duas viagens opcionais com a turma. No segundo ano, tivemos a oportunidade de viajar para o Woodloch Pines Resort, na Pensilvânia. A viagem de ônibus até o resort demorou algumas horas. Eu estava acompanhado pelo meu amigo John e compartilhamos um quarto. Quando chegamos lá, inicialmente pensamos que o lugar estaria bastante vazio. Afinal, era novembro e o clima estava frio. Tínhamos 3 dias de atividades planejadas e 4 pessoas nos acompanharam, embora não estivessem conosco o tempo todo. Simplesmente, tínhamos que informá-los sobre as atividades que planejávamos. No primeiro dia, John e eu, juntamente com 2 amigas, participamos de algumas atividades, como kart, escalada e passamos um tempo na piscina. Após o jantar, voltamos ao nosso quarto e ficamos lá por um tempo, registrando que nem todos os alunos conseguiram quartos próximos. Nosso quarto estava no nível do solo, com uma clara porta de correr que oferecia uma vista para o lago abaixo. Passamos algum tempo lá e, mais tarde, retornei ao quarto por volta das 10 horas. Deixamos as persianas abertas porque a lua refletia de forma impressionante no lago. Mal sabíamos que isso seria apenas o começo de um pesadelo. Se eu tivesse que adivinhar, diria que ficamos 1 hora inteira rolando na cama, tentando encontrar uma posição confortável. Às vezes conversávamos, e John, cuja cama estava mais próxima da porta, gritou de repente: "Algo está errado." No começo, eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Pensei que ele estava brincando, mas então olhei para a porta e vi algo que parecia saído de um filme de terror. Do outro lado da porta, havia uma mulher muito alta e magra, de cabelos longos e grisalhos. Ela estava com as mãos pressionadas contra o vidro, olhando fixamente para nós, como se estivesse tentando nos alertar. Fiquei paralisado e não conseguia entender por que ela estava gritando ou se era algum tipo de piada. Ela permaneceu ali por alguns momentos, antes de finalmente desaparecer. John olhou para mim, esperando que eu me levantasse para que ele também pudesse escapar. Quando finalmente o fizemos, não vimos a mulher em lugar algum. Seguimos a trilha de cimento que levava por todo o edifício, mas estava completamente vazio, sem ninguém ao redor na grama ou descendo a colina. Sabíamos que não estávamos alucinando, pois ambos tínhamos visto a mulher. No dia seguinte, decidimos não contar à OS e acompanhantes, mas compartilhamos a experiência com as 2 amigas que estiveram conosco na noite anterior. Mais tarde, naquela noite, depois de um dia cheio de atividades, voltamos ao quarto, trancamos a porta dos fundos e fechamos as cortinas novamente. John adormeceu antes de mim, mas cerca de meia hora a 1 hora depois, acordei em silêncio. Não sabia o que tinha me acordado, mas sabia que algo não estava certo. Sussurrei o nome de John para ver se ele estava acordado, mas ele não respondeu. Virei-me para a esquerda, por instinto e curiosidade, para ver a outra cama, mas algo bloqueava minha visão. Olhei para cima e me levantei sobre minha cama, e lá estava a mulher alta novamente. Ela deu 2 passos para trás e disse que a porta dos fundos estava destrancada, antes de virar e sair. Fiquei congelado na cama, tremendo de medo. Acordei John e contei a ele o que tinha acontecido. Trancamos a porta dos fundos novamente, fechamos as cortinas e concordamos em ficar acordados pelo resto da noite. Já eram 4 da manhã quando finalmente adormecemos por exaustão. Na manhã seguinte, fomos ao refeitório para o café da manhã e quando voltamos ao nosso prédio, decidimos trancar a porta dos fundos novamente. No entanto, a mulher estava lá, sentada em nossa cama com as mãos cruzadas, olhando diretamente para a porta. Nós corremos até a recepção do prédio do lobby para denunciá-la à equipe, em vez de AOS acompanhantes. A situação era estranha, e nenhum deles parecia saber exatamente o que fazer. Eventualmente, conseguimos convencê-los a acompanhar-nos até o quarto da mulher. Quando chegaram lá, encontraram a mulher ainda sentada na mesma posição e um homem mais velho sentado na outra cama,
olhando fixamente para eles quando entraram. Aparentemente, a mulher tinha problemas mentais, mas havia algo perturbador no homem, e eles não eram o tipo de pessoas que você esperaria encontrar em um resort familiar. Surpreendentemente, o pessoal não os expulsou como esperávamos. Após muita discussão entre acompanhantes e funcionários, a viagem teve que ser encerrada antecipadamente, e todos nós voltamos para casa. John e eu estávamos aliviados por sair daquele lugar. De volta ao ensino médio, estudei enigmas e participei de uma classe sobre mitologia ou algo parecido. Infelizmente, não me lembro do nome exato da disciplina, mas ela basicamente tratava de mistérios da vida real e assustadoras. Eu tinha um grande interesse por esse tipo de conteúdo e costumava frequentar a aula com um bom amigo, a quem vou chamar de Jack nesta história. O professor dessa classe nos levou em uma excursão para uma aldeia abandonada nas proximidades, que tinha um passado misterioso. Essa vila havia sido construída no início dos anos 1900, mas, aparentemente, foi abandonada rapidamente após a construção. A viagem de ônibus até lá levou cerca de 20 minutos. Durante o trajeto, todos nós ficamos colados às janelas do ônibus enquanto passávamos por uma estrada bastante deteriorada e adentramos uma densa floresta. A estrada nos levou eventualmente a uma clareira onde chegamos. Ao sair do ônibus, percebemos que a estrada estava coberta de grama, quase alcançando a altura dos joelhos. Ao redor, havia edifícios antigos feitos de tijolos com tábuas nas janelas. Esses edifícios emanavam uma atmosfera arrepiante. O professor alinhou todos nós, cerca de 20 alunos, e começou a liderar o grupo em direção à igreja da vila, com o objetivo de usarmos as habilidades que aprendemos na aula para investigar por que a aldeia havia sido abandonada há tanto tempo. Alguns dos edifícios tinham buracos nas paredes que serviam como portas de entrada, e até buracos no chão que levavam a algumas das caves dos edifícios. Parecia tudo bastante assustador. No entanto, um edifício em particular chamou nossa atenção, pois era mais alto que os outros e parecia intrigante. Enquanto a professora liderava o grupo em direção à igreja, Jack e eu decidimos explorar por conta própria. Enquanto caminhávamos em direção ao edifício mais alto, notamos um buraco cavado no solo, na porta dos fundos do prédio, que havia sido selado. Dentro do buraco, havia uma escada que levava ao piso de concreto abaixo. Olhamos um para o outro e sabíamos que tínhamos que descer. Felizmente, isso ocorreu na época em que a Apple começou a incluir lanternas em seus telefones, o que nos forneceu uma fonte de luz. Descer foi assustador. Encontramos algumas garrafas de cerveja, grafite nas paredes e tábuas empoeiradas por toda parte. Uma escada de madeira nos levou à escuridão total, já que todas as janelas e portas estavam seladas. Nós dois chegamos ao último andar do prédio e percebemos que estava apertado e cheio de aberturas que levavam a quartos menores. O lugar estava tão escuro que mal podíamos acreditar que era dia. Estávamos começando a ficar assustados e concordamos em sair, mas, de repente, ouvimos um barulho vindo de um dos quartos pequenos, como se uma pedra grande tivesse caído no chão de concreto. Nosso instinto nos dizia para correr, mas estranhamente, Jack e eu congelamos, com os olhos fixos na sala por um momento. Em seguida, avançamos devagar em direção à abertura do quarto, acendendo as luzes. Dentro do quarto, encontramos algo que nos chocou. Rapidamente, saímos correndo e subimos pela escada enferrujada para fora do prédio. Nos reunimos com o grupo, sem fôlego. Quando os colegas nos perguntaram o que havia acontecido, nós apenas dissemos que entramos em um dos prédios e, ao acender a luz, vimos 3 homens parados a alguns metros de distância, olhando para nós de maneira estranha, como se estivessem nos esperando. Enquanto continuávamos seguindo o grupo, mantivemos um olhar atento no edifício mais alto. Antes de partirmos, vimos uma figura na janela do andar superior que não estava selada. Não contamos nada à professora, com medo de arrumar problemas. Não sabíamos o que pensar, se eram moradores de rua, membros de gangues escondidos ou até mesmo fantasmas das pessoas que já viveram naquela cidade.
A forma como aqueles 3 homens estavam parados de maneira assustadora ainda assombra minha mente até hoje. Quem sabe, talvez eu retorne àquela aldeia um dia apenas para confirmar ou refutar a teoria de Jack. Quando eu estava na 4ª série, minha turma fez uma visita de campo a um zoológico rural, localizado a cerca de 1 hora de distância da nossa escola. Lembro-me claramente que era um dia nublado, com algumas gotas de chuva ocasional caindo. O zoológico era relativamente pequeno, mas adequado para crianças, com uma variedade decente de habitats, principalmente abrigando animais menores, sem nada exótico. Havia também um grande edifício no zoológico onde estavam expostos animais taxidermizados, além de outras atrações interessantes das quais não me lembro muito bem. Devo admitir que durante os anos de transição entre o ensino fundamental e o ensino médio, eu estava passando por uma fase um pouco estranha e antissocial. Meus professores e minha mãe estavam sempre me pegando fazendo coisas estranhas, seja por alguma razão desconhecida. Durante a nossa visita ao prédio como um grupo, tomei uma decisão impulsiva e entrei em um dos banheiros sem contar AOS professores. Fiz o que precisava fazer, lavei as mãos e voltei para o corredor. Não havia ninguém por perto, então decidi explorar um dos corredores que ainda não tínhamos percorrido. A lembrança da iluminação fraca e irregular e dos tapetes vermelhos escuros no chão dos corredores ainda permanece vívida na minha memória. Minha imaginação de criança de 8 anos começou a correr solta enquanto eu observava os animais taxidermizados, que um dia foram vivos atrás das caixas de vidro. Minha curiosidade me levou a parar abruptamente quando avistei um homem claramente escondido atrás de uma pilha de cadeiras. Parecia que ele estava brincando, então saí pensando que ele estava apenas se escondendo para nos surpreender. No entanto, ele emergiu das cadeiras e se aproximou de mim, perguntando onde estava o grupo. Eu respondi que não sabia, mas ele agarrou minha mão com firmeza e insistiu que eu o seguisse. Naquele momento, provavelmente pensei que ele estava me levando de volta ao grupo, mas, conforme avançávamos em direção a uma porta de saída que levava para a parte de trás do prédio, perto de algumas lixeiras e bancos, sua atitude tornou-se mais agressiva e seu aperto em meu braço ficou mais apertado. Ele estava me puxando em direção à floresta. Eu não gritei por ajuda nem chorei, mas a sensação de medo no meu estômago era avassaladora, a ponto de quase me fazer vomitar. Foi quando uma mulher gritou com todas as suas forças. Era uma das professoras do outro lado da cerca. O homem me soltou e fugiu para a floresta. Poucos momentos depois, outros professores saíram pela porta de saída para o meu lado da cerca e me puxaram de volta para dentro do prédio. Eles estavam gritando comigo, mas ao mesmo tempo me consolavam e me tranquilizavam. Em seguida, eles ligaram para meus pais e a visita de campo foi oficialmente encerrada. Os responsáveis pela atração chamaram a polícia e todos nós voltamos para os ônibus e, em seguida, para casa. Enquanto meu ônibus estava saindo do estacionamento, porém, eu, uma criança de 8 anos, avistei o homem agachado na floresta, próximo à estrada, escondido atrás de um galho, observando o ônibus passar. Por alguma razão estranha, fiquei em silêncio. Talvez naquela época eu fosse muito tímido ou simplesmente estava tão abalado que não conseguia dizer nada. As outras crianças me olharam de maneira estranha durante o resto da viagem de volta para casa. Não me importei com os olhares curiosos, mas espero sinceramente que aquele homem nunca tenha conseguido realizar o seu plano de sequestrar uma criança inocente como eu naquela época.